trabalham isso paralelamente, né? Então, quando essa fase passa, muitas criam aquela sensação do ninho vazio. Sim. Graças a Deus eu não cheguei a ter isso, que a vida sempre foi agitada o suficiente. Mas daí quais eram as minhas aspirações, o que eu realmente queria fazer na vida, eu ainda não sabia. Trabalhei em várias áreas na Suíça. Eu estou na parte alemã, então a língua já foi um desafio suficientemente grande. Hoje em dia eu falo alemão fluente, sou formada em auxiliar de enfermagem na Suíça, mas não exerço já há alguns anos, porque eu sempre tive a veia empreendedora. Então eu fui buscar arrumar um meio de empreender naquele país. E aí fiz de Eu acho que o brasileiro ele é inquieto, né? Inquieto. Ele fala assim, não, gente, tá pouco, eu preciso procurar mais e mais. Sim. Olha, eu vou dizer que assim, eu fiz provavelmente o caminho que a maioria faz é chegar aqui e o que dá para fazer com a língua que a gente tem pouca, né? Sim. Então eu fui babá, sim, eu fiz limpeza, eu fiz aquilo que a língua me permitia, né? E depois, quando eu tinha a língua, aí sim eu fui fazer auxiliar de enfermagem, porque eu precisava ter o alemão fluente para poder fazer um estudo. Depois disso eu fui vendo que, olha, eu podia fazer mais e o país... É que no início a gente tem aquelas crenças que limitam a gente, que acha que, eu não estou mais no meu país, então menos, né? Sim. Eu não posso ser tanto o país, ou eu sou estrangeira, ou você é estrangeira. Sim, porque você entra no estado assim, sua autoestima foi para baixo, né? Quando eu descobri que eu era obesa. E as pessoas falam, você não é obesa, a gente só estava na obesidade, porque tem uma, como é que diz, eu misturo no francês. Não é assim uma o seu... escala. Não é só, você tem 1,58 no meu caso e tem não sei quantos quilos. Não é isso. É a minha... Justamente, eu tenho 1,58 para o que eu estava pesando quase 90 quilos. Então, você 90 quilos não é nada. 90 quilos para uma pessoa que é alta, não é. Então, eu me achei na obrigação mesmo de dizer assim, eu consegui, em 10 meses eu perdi 30 quilos. Mas eu preciso contar isso às pessoas. Eu preciso que as pessoas saibam que elas podem fazer também como eu fiz. Né? Que elas possam... Mas foi fácil esse primeiro passo, por exemplo, para você que já estava nesse quadro de obesidade, falar assim, bom, vou fechar a boca, agora eu vou mudar toda a minha alimentação. A primeira semana foi fácil ou você foi caindo, depois levantando, caindo, levantando? Pois então, para mim... Eu nunca gostei de comer de manhã. Então, isso desde criança, minha mãe me forçava, tem que comer. Então, eu não comia de manhã. Então, quando eu ouvi justamente o primeiro vídeo que eu fui ver, na verdade, não foi para perder o peso, foi praticamente limpar o fígado, que eu vi um vídeo do médico Dr. Gabriel Azini, que justamente ele está aqui. Então, a fórmula dele, ele dizia remédio miraculoso jejum, para limpar o fígado. Então, eu fui buscar isso. Aí eu pensei, gente, eu jejuo, porque eu não como de manhã. Então, normalmente, para você fazer jejum, eles falam 14, 16 horas. Então, eu falei assim, para mim tá ótimo, porque eu não como de manhã. Né? Hoje eu não comi de manhã, eu fujo desse café da manhã dos hotéis. Então, eu disse, para mim tá ótimo, vou começar assim. Mas, justamente, é isso que eu falo no meu livro. Quando eu terminei, eu falei, gente... Todo mundo faz jejum, porque nós dormimos, né? 10 horas, 8, 10, 11, 12 horas é jejum. Mas quando você começa a comer, você tem que comer corretamente. E era isso que eu não sabia. Então, no meu livro, o que eu quis explicar para as pessoas, justamente, é que existe um processo. Eu falei, vou fechar minha boca. É isso que eu explico no livro. Eu fechei a minha boca. Eu fazia 12, 14, 16, 18, 20 horas. Mas quando eu ia comer, eu comia errado. Então, na verdade, não é quando você fecha a boca, é quando você abre a sua boca. É isso que eu falo aqui no livro. É quando você abre, quando você vai comer. Porque se você não tem uma educação alimentar, se você come o tempo todo, quando você tem que comer, né? Tem 14 horas, você 16 horas, e depois tem o outro, vamos dizer, 8 horas. Você come, não importa, você come biscoito, você come doce, você come tudo.
e depois falar, agora eu estou de jejum. Então, não funciona assim. Então, o que aconteceu? Na primeira semana, eu falei, é muito fácil, eu fechar minha boca, eu estou jejuando. E depois eu comecei a me sentir mal, eu tive todos os, como dizer, eu não aguento. Mas, na verdade, foi aí que eu tive a sorte de encontrar médicos, né, que fazem um conteúdo gratuito na internet, como a doutora Maíra Soliani, o doutor Gabriel Azini, que eles estão no Brasil, e tem também médicos em todo, né, em francês também, e que fala, a primeira coisa a você fazer antes de jejuar é uma reeducação alimentar. E a reeducação alimentar é você não passar fome. Como é que você passa fome? É você escolhendo uns bons alimentos, né, e comendo bem. Então foi aí que eu fui aprender primeiro. Olha, eu só fazia isso, eu só ouvia, eu lia, ouvia os vídeos, tudo que eu podia, assistia tudo que eu podia e ler, para poder entender o funcionamento. E foi aí que eu comecei justamente a perder peso. Foi quando eu mudei minha alimentação, que aí eu consegui fazer mais horas. Depois, tudo bem, até 20 horas eu conseguia sem problema. E aí era que tem os mitos, né? Os mitos. Sim, exato. Se você não comer, você vai desidratar, você vai desmaiar, você vai ter isso, vai ter aquilo. E realmente, de acordo com a sua alimentação, você vai ter. Então eu falei assim, olha, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico agora. Eu fui procurar meu médico e falei, eu estou conseguindo fazer até 20 horas, só que agora eu quero avançar, né? Avançar quer dizer fazer 24, 48 com os jejuns prolongados. Então o médico pegou, não entrou, não vou te ajudar, não quero saber disso, mas eu posso fazer como é que diz, ele podia me seguir. Então foi isso que eu fiz uma tabela e eu fui olhando os dias que eu podia fazer mais, um dia que eu podia fazer menos, e a cada mês eu ia lá fazer exame de sangue. Eu tomava remédio controlado para hipertensão, então começou justamente em relação a isso, porque quando você faz jejum, a sua pressão estabiliza, e eu tomava remédio forte. Então, tudo isso o médico me ajudou. Então, foi um controle, por isso que eu conto no meu livro. Você não pode fazer jejum, vou fazer jejum de 48 horas. Não pode, isso não pode. Não faça, gente. Você tem que ver se você tomar remédio, se você tem acompanhamento médico, então. O que aconteceu? Então, eu fiz todo esse processo, fiz o meu programa, fui realmente estudando, fui me colocando me testando a cada dia, fiz jejuns bem prolongados. Hoje eu não vou dizer aqui quantas horas, porque é uma coisa. O que mais demorou para me incentivar. O que mais demorou no meu livro foi justamente esse capítulo que eu queria contar, como foi, as horas que eu fiz, o que eu comi, tudo. Então, o que aconteceu? No final, eu disse, olha, eu não vou contar nada, porque o meu corpo não é o seu, né? O que não é a Aline, né? Por exemplo, a Aline, a altura da Aline não é a minha. Talvez ela tenha alguns problemas de saúde que não são os meus e vice-versa. Então, o capítulo que demorou mais, depois de 2 anos que eu disse, eu posso já começar a botar o meu livro, vou fazer esse último capítulo, que para mim era um capítulo que era enorme, que eu não sabia como, ficou em 2 páginas. Então, porque eu resumi realmente o que eu acho que as pessoas que queiram jejuar têm que fazer. A primeira coisa é entender o seu corpo, o que você precisa. Depois você tem que realmente fazer a reeducação alimentar. Você tem que testar e ir no seu limite, né? Eu posso jejuar quantos dias ou quantas horas. Das horas você vai. Ninguém morre, eu acho que eu ouvi isso, eu não posso dizer quem. Certamente nesses vídeos que eu assisti, ninguém morre com uma maçã na mão, por exemplo. Você está morrendo, então, com uma maçã, você não vai desmaiar pela maçã. Então, tem todo esse processo. E aí é que começa realmente a minha história. Porque aí eu fui justamente no Salão do Livro de Genebra, esse que hoje em dia nós temos, né, recebemos você, Cleide, lá. Sim, foi onde conhecemos pessoalmente. Eu sempre visitei o Salão do Livro, sempre fui lá. E fui assim, com toda aquela esperança, eu vou lá e vou achar a pessoa que quer editar o meu livro. Então, chegando lá, no ano de 2022, eu fui lá
no 23, eu fui lá e ela me falou, a pessoa, falou, para você lançar o seu livro, eu posso fazer, o valor é tanto. Aí, assim, mais ou menos, me mostra para mim. Ela pegou um livro, assim como o meu livro tem 318 páginas. O meu tem, né? 131. 131. Então, ela pegou assim, um livro de 130 páginas e ela me mostrou, falou, esse livro aqui, mais ou menos, vai custar para você, deve custar uns 3.000, 4.000 francos. Aí eu falei assim, gente, mas o meu livro, eu sei que tem muito mais, o meu livro tem fotos, porque eu mostro algumas fotos do meu antes e depois. E aí, como é que eu vou fazer? Pronto, me deu aquele choque de realidade, eu agradeci e tudo, e dei uma volta e desci para ir embora. Quando eu desci para ir embora, eu fiz assim, mas tem alguma coisa errada aí. Aí, assim, o anjinho falou assim, ó, Lina, tem uma coisa errada aí. Porque como é que uma brasileira vem do Brasil, pega, né, paga avião, hospedagem, tudo, vem para lançar um livro no Salão do Livro de Genebra? E eu que moro aqui, né? Eu que moro aqui do lado, e não era só um brasileiro, né? O stand estava cheio de brasileiros que vieram do Brasil, que vieram de toda a parte da Europa. Disse, mas como é que eu que moro aqui em Genebra, eu só paguei 2 francos, 2 euros para poder chegar até aqui, eu não posso lançar meu livro, tem alguma coisa errada aí. Aí voltei. Voltei, fiz contatos, né, o famoso network que eu não conhecia, e começou por ali, porque foi ali que eu convidei a menina, aniversário, vamos sair e tudo. No outro dia eu voltei, levei as meninas que estavam para um bar lá em Genebra, para a gente conversar, algumas pessoas vieram, e eu conheci, na verdade, a Sara Messias, que eu preciso falar dela. E eu falei assim, olha, eu tenho uma dúvida, como é que você conseguiu? Porque, né, você, como a Aline falou, a Aline disse que ela fez faxina, ela botou o objetivo dela, se for isso, eu vou fazer. Aí ela falou, mas você não precisa de editora para você lançar seu livro. Eu, como não? Não precisa. Então, ela partiu mesmo para a autopublicação. Né? Então, ela falou, se você entender um pouquinho, você pode fazer a sua autopublicação. Eu sou autora independente, e me explicou como. Então, foi aí que começou a história, e aí que eu vou chegar na revista. Por quê? Eu falei assim, então eu posso, porque eu era grafista, eu disse, eu tenho realmente, né, professora e tudo, posso fazer tudo, então vamos fazer. Ela disse, não, eu vou te fazer a mentoria com você e eu vou te ajudar. Pronto, quando chegou no mês de setembro, a Sara, ela estava concorrendo, né, como a Aline também, em Londres, um concurso de escritores, os melhores do mundo, uma coisa assim. E a Sara falou, Lina, vamos para Londres que vai ter esse concurso lá. Aí eu peguei e fui para Londres. Tudo bem, vamos lá. E uma coisa que ela disse foi que a Aline falou nesse instante. Quando você escreve, você é escritora. E eu não sabia. Eu pensava que só é escritora quando lançava o livro. E a Sara falou, você já escreve, você é escritora. Você só precisa ser agora autora. Então, pronto. Aí então, eu fui para Londres para poder falar do que eu estava escrevendo um livro, que eu era escritora, que eu queria que as pessoas se interessassem pela minha história, pelo meu livro. E chegando em Londres, eu conheci várias pessoas, né? Não só escritoras, como empreendedoras. E aí foi lá que eu aprendi, que eu ouvi assim mesmo o nome network, mais network do que a gente está fazendo aqui. Sim. Porque assim, Cleide, como a gente conversa, né? Eu se interessa pela minha história, pelo meu livro. Então, cada um tem alguma coisa que as pessoas queiram que se interessem. Mas no momento que eu fico só pedindo a você que você se interesse por mim, que eu não me interesso por você, para, né? O ciclo para. Então, foi o que aconteceu. Eu precisava das pessoas que me dessem a oportunidade como cidadã, né? De conhecer a minha história. E aonde encontrar essas pessoas? Voltando de Londres, eu tive algumas propostas, que foram algumas cabeludas, assim, de valores extremos. E depois eu falei assim, gente, olha, eu sou grafista, né? Eu sou web designer, eu aprendi isso há um tempo atrás. Por que não eu fazer um site e chegar nesse site e justamente falar de mim e convidar outras pessoas? Então foi assim que começou por isso que eu estou aqui. Exatamente, é onde a gente queria chegar também, falar sobre um projeto que vocês têm em comum, né? Brasil Conexão Europa. E
Como que surgiu a Pois Brasil é. Conexão Europa? Então, a Brasil Conexão Europa surgiu justamente disso, de eu querer divulgar o meu livro. Então, eu convidei várias pessoas, inclusive você, que está fazendo um ano. Eu peguei contatos com com as pessoas que eu conheci em Londres, né? A Vanderly Belo, a Dudu, a Michele. Então, eu nem posso falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. Então, foi de lá que eu disse assim, eu vou criar uma conexão também. Só que eu não sabia como criar, né? Eu não sabia o que realmente... E voltando, eu falei, eu vou criar um site. Então, a Brasil Conexão Europa aconteceu para poder me divulgar, primeiro, o meu livro e divulgar o trabalho daquelas mulheres que eu conheci, mulheres e homens, né? Tem o Rodrigo Gaidargi também, que me apoiou bastante. Então, começou daí. E eu comecei a convidar as pessoas e comecei a fazer aquele trabalho atrás. Muitas pessoas, como você, a gente pegou contato, eu sabia que estava aqui na Bélgica, peguei contato, apoiaram, então vamos fazer linha, tudo bem, eu dou entrevista, vamos fazer. Então começou assim, eu divulgando o trabalho das outras pessoas e as pessoas, claro, estavam divulgando também o meu trabalho. Mas foi assim, a conexão foi tão boa, foi tão poderosa que foi aumentando. As pessoas vão passando para outra, uma convidando a outra. As pessoas, muitas já se declararam embaixadoras, né? Realmente, embaixador é isso, é de falar da revista. Eu tive a oportunidade também de pessoas competentes, como as colunistas que quiseram vir para a revista, como a Sueli Lopes, da Inglaterra, a Solange Castro. Teve, assim, sabe, um grande apoio. Então, a revista começou assim e em dezembro eu voltei para a Inglaterra justamente para poder fazer o pré-lançamento do meu livro. Já tinha revista. E voltando de Londres, eu consegui justamente o espaço no Salão do Livro para realmente lançar no Salão do Livro. Só que eu pensei, gente, eu vou lançar meu Salão do Livro, mas sozinha não dá, né? Porque na verdade tudo que já tinha acontecido. Então eu convidei, criei o prêmio, né? Que você veio. Sim, né? tá ali meu prêmio na minha outra mesa. Pois é, criei esse prêmio justamente para poder agradecer as pessoas que apoiaram a revista. No mês de dezembro, nós já tínhamos entrevistado 66 pessoas, praticamente. Tínhamos 12 colunistas, né? 12 colunistas e pessoas. 7 meses só depois. Não, 2 meses depois. Em 2 meses depois, em outubro para dezembro, 2 meses depois, nós fizemos assim uma retrospectiva que eu me emocionei. Né? Não posso esquecer da Gisele Nascimento, que é a chefe do departamento de marketing, social media. Então, ela fez aquela perspectiva que, quando ela me enviou, eu sinceramente me emocionei, porque foram realmente assim, muita coisa foi feita. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, agora eu vou me dedicar um pouco à parte literária, porque eu preciso lançar no Salão do Livro em alto estilo. E passei também 2 meses criando o prêmio e a organização do salão. Quando acabou o salão, teve aquele prêmio, o salão, muitas pessoas vieram de toda a parte da Europa, né? Você veio daqui, né, da Bélgica, o pessoal da Bélgica, o Edson também, que é escritor. Olha o livro dele aqui, ó, gente. Ele vai vir aqui também, com a Cleide. E o que aconteceu foi que eu falei assim, gente, o que nós fizemos aqui foi muito mais. Eu não quero continuar com a revista como era, tipo um classificados. E então eu entendi que o que nós fizemos foi network de qualidade. Aí eu tinha aprendido o que era network, porque quando eu cheguei lá em Londres, quando eu participei do clube da Vanderly Belo, eu não sabia o que era network, eu aprendi lá. Mas eu falei assim, então o que eu quero é realmente que nós façamos uma plataforma de network, mas de qualidade. Ou seja, não só, Cleide, o que nós fazemos não é dizer, venha, eu quero comprar seu produto, venha vender seu produto. Isso não me interessa. O que eu quero justamente é o que a gente está fazendo aqui. O que a gente fez ontem, que vamos falar de ontem. E aí, o que aconteceu? A Aline, já conheci a Aline como escritora, eu tinha lançado um catálogo literário, eu convidei a Aline sempre foi assim, muito aberta, né? Tudo como você, sim, eu te apoio. E eu falei assim, gente, hoje, para que a revista possa crescer, eu preciso estar de mão dadas com pessoas competentes. Então, na verdade, a Aline hoje é a diretora executiva da revista, porque nós precisamos realmente
ter uma equipe qualificada, né? Não estamos mais só venha, vamos fazer. Não é quantidade, né? É qualidade. Exatamente. Isso que faz com que a revista ande. É realmente ficar quem tem que ficar. Porque, tipo, às vezes no oba-oba vai vindo muita gente, mas e aí? O que a gente faz com essa multidão? Exatamente. Às vezes é muito melhor estar com o pessoal mais enxuto, mas fazer acontecer do que aquela multidão, aquela plateia de gente que às vezes não agrega tanto. Pois é, e é como a gente falou, né? Na verdade, todas as pessoas que entraram na revista e que vão entrar na revista, elas passam por. Não é um processo, gente, não vou dizer que é um processo, mas todas as pessoas que passam, nós fazemos o primeiro contato. E qual é o primeiro contato? Nós conversamos. Na conversa, eu posso saber o que você precisa, eu digo o que eu preciso, e aí vamos fazer aquela troca. E quando eu puder conversar com a outra pessoa, por exemplo, né, tá aqui eu e você, então eu conversei com você, olha, eu tenho um curso, eu tenho isso, eu tenho um podcast, pronto. Quando eu conheço a Aline é escritora, o que eu preciso? Eu preciso divulgar o meu trabalho. Então o que eu faço? Olha, eu conheço a Cleide na Bélgica, então você quer realmente falar com ela, mostrar o seu trabalho, como foi feito com o Marcelo. Isso. O Marcelo Amaro. O Marcelo é um amor de pessoa, gente. Amamos a entrevista com ele. Pois é, o Marcelo, ele é músico, né? Ele faz essa parte, o Brasil está no Brasil, mas faz o show dele aqui na Europa. E ele está lá, né? A produtora dele, que é a irmã dele, está lá em Genebra, eu conheço muito a Denise Amaro. E quando ele falou, vou para a Bélgica, gente, você está te interessado em conhecer a Cleide? Ela tem um podcast. Eu quero divulgar. Então, é esse o trabalho que nós fazemos. Sim, fazer essa ponte também. Essa ponte, né? Essa ponte. Então, o que eu preservo muito, como você falou, não é quantidade. Vocês não vão achar na revista um formulário lá, eu entro e dou entrevista. Não funciona assim. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma... Tenho até que dizer isso, se você me permite, em algumas coisas. Eu hoje, como diretora executiva, desculpe, gente, estou bem gripada, a garganta bem ruimzinha e a voz está ficando terrível. Tenho aprendido muito com a linha. Eu tenho muito esse contato com o público, gosto muito desse contato com o público, mas estou aprendendo uma excelência maior ainda com linha. Olha só. Eu tiro o chapéu, porque eu já quis otimizar esse trabalho e eu fiz uma vez essa sugestão, Linha, vamos pôr um formulário, ou então eu faço um contato e a gente envia então a proposta para a pessoa e lá mesmo ela pode marcar o que ela quer e enfim, né, já ali preencher e tudo mais. E a Aline falou, Aline, eu faço questão de conhecer a pessoa. Todo mundo. Eu quero pegar esse tempo. Eu quero saber quem é essa pessoa. Tudo bem, depois vai a entrevista dele lá. Antes de aparecer a entrevista na revista, por exemplo, eu já sei que ele é um escritor e eu já estou aqui pensando onde é que eu vou botar ele e tudo. E Linha é assim. Ela é mesmo ela quer saber quem é você de verdade. E o que ela pode fazer de verdade? Porque eu acredito que, olha só, como eu falei, há 20 anos atrás eu criei uma associação que eu queria ajudar todo mundo, né? Não estamos todos na mesma fase de vida, isso não estamos. Tem gente que está chegando, né? Nós estamos aqui há quase 30 anos, eu 25 anos, mas mesmo assim, a pessoa que está chegando agora e eu que tenho 25, talvez nós estamos no mesmo propósito. Sim. Nós estamos no mesmo propósito. Então, nós temos que estar no mesmo propósito. Então, não adianta eu colocar, como aconteceu no Salão do Livro, como você mesmo me falou, eu balancei a árvore e caíram muita gente dos frutos que não serviam. Porque nós não estamos no mesmo, não é porque as pessoas são ruins ou boas, não estamos no mesmo propósito. Então, hoje em dia, eu preservo esse network de qualidade. O que nós queremos é crescimento mútuo. Então, hoje nós viemos da Suíça, chegamos ontem aqui, para o evento, justamente, Royal Experience, da Márcia Mendes, fruto desse network de qualidade. Fruto desse network de qualidade. Por quê, gente?
A Cleide, né? A Cleide foi justamente através da Cleide que eu conheci a Cláudia Sena, né? Cláudia é um monte de pessoas, A gente. Cláudia Sena. Eu falo dela toda toda. Pois é, a Cláudia Sena. A gente foi uma das que apoiaram. Sim, a Cleide tem um ano, quando eu comecei a revista foi no dia 6, eu acho que nós conversamos, não sei, 20 dias depois que saiu a primeira revista, foi no mês de outubro, isso eu sei. Então, depois a Cleide, ela veio e nós conversamos, nós nos vimos e continuamos, né? Quer dizer, a gente viu realmente que a gente quer seguir juntas. Depois, a Cleide me apresentou a Cláudia Sena, que tem um grupo de mulheres empreendedoras aqui da Bélgica que vocês devem conhecer. Então, foi aí justamente a Cláudia, né, com a Cleide, que me indicou a Márcia Mendes. E nisso nós dissemos, vamos. Então, estamos aqui, ontem viemos para conhecer as pessoas, fizemos um network de qualidade ontem, Royal Experience mesmo. Mas é isso que é importante, é eu saber com quem eu posso indicar. Então, não é, eu quero, claro, né, essa revista está crescendo, não vamos dizer que vamos fazer caridade, não é mais associação daquela época que eu disse associação. Mesmo porque é uma revista com a finalidade também de ser monetizada, né? Exatamente. Não é somente network, mas existe um custo para essa revista estar ativa, né? Não só a revista, né? Justamente o custo da gente vir para aqui, para encontrar boas parcerias, né? Boas pessoas. Encontramos ontem nesse evento, tinha mulheres de Portugal, empreendedoras de Portugal, empreendedores também dos Estados Unidos, pessoas que patrocinam alguns eventos. Nós patrocinamos justamente alguns eventos. Então, é isso que é importante para a gente. Então, tem todo, né? Chegamos aqui e assim, vamos ter que alugar um carro, vamos ter que fazer isso, tudo é custo. Então, nós, claro, nós estamos monetizando. Mas, como eu disse a Aline, eu prefiro que seja realmente uma coisa personalizada. Todas as pessoas que estão na revista, eu posso dizer que eu acho que na revista só teve 2 pessoas, que elas sabem quem são, que nós não conversamos, porque foi muito rápido. Foram 2 pessoas que eu até, como eu disse assim, vou ainda atrás das pessoas, porque nós não conversamos. Mas todo mundo, praticamente, nós conversamos, como a gente fez, né? Tem pessoas que dão certo, não é todo mundo não, viu, gente? Tem gente que a gente conversa, fala, eu quero, vou dar entrevista e tudo, e no final não entrega, some. Então não era para ser. Então isso não tem problema nenhum. E talvez depois de não sei quantos meses ela aparece, que realmente, olha, não deu, eu não tinha foto, eu não tinha isso, mas aparece no momento certo das coisas. Então, como a Jéssica Meirelles, vou aproveitar para a Jéssica Meirelles, nós entramos em contato em dezembro, antes do prêmio, que estava fechando o prêmio e tudo, não conseguimos conversar. Cada vez que ela marcava, eu respondia, tá ok, não conseguimos. Conseguimos conversar em maio, olha só, de dezembro a maio. Gente, o contato com a Jéssica foi assim, sabe, foi o dia que nós conversamos foi realmente o bom dia, o dia que deveria ser. E fizemos uma parceria maravilhosa, eu estive em Portugal para um encontro, né, Mulheres que Inspiram, o encontro, e realmente, assim, gente do céu, foi não só uma parceria, mas como pessoa, tudo que ela agregou na minha vida mesmo, assim como a Janaele também. Então, a revista hoje não é só mais a revista, é uma plataforma de network e que nós preservamos e vamos continuar, né, crescendo. Com a Aline, diretora executiva, a Sara Messias também, ela é diretora de relações internacionais, porque nós fazemos contato com todo mundo. A Gisele Nascimento, que é nossa diretora de marketing social mídia. E pronto, acho que eu falei um bocado. E Aline, isso. O que é? É exatamente isso que eu ia te perguntar. A revista ela está digital, correto? Ela está fisicamente também? Ou qual que é a diferença? Por que não está também em um outro formato? Nós entendemos que hoje em dia o mundo é digital, né? Quem não tem acesso a um celular hoje em dia são muito poucas pessoas que não têm acesso ao celular. E uma revista digital, também os custos são mais amenizados do que uma revista impressa.
Então nós decidimos manter o formato revista digital, mesmo porque assim também tem mais facilidades das pessoas adquirirem, estarem fazendo parte da revista para divulgar o seu trabalho. Eu acho que hoje em dia quem não está no digital é a mesma que a gente falar aquela frase que não é visto, não é lembrado. Né? E, por exemplo, se fôssemos uma revista impressa, qual proporção que ela chegaria? Ela não chegaria a toda a Europa. A gente não teria condições financeiras de fazer essa revista chegar em toda a Europa. E ela teria sendo circulada talvez em Genebra, que é a sede onde a linha mora, só ali. Mas então seria só para os brasileiros que estão ali em volta. O suíço provavelmente não vai se interessar pelaquele produto, aqueles serviços, enfim. Então, depende do que se quer alcançar. A revista física, eu falo talvez que ela limita muito ao alcance do nosso cliente. Por exemplo, se for um serviço em si, que poderia ser oferecido de forma online, seja uma consultoria, seja, sei lá, uma aula para quem vende cursos, então a revista ela talvez não alcançaria o nosso possível cliente que estaria em outro país. E é um alcance, o alcance agora mesmo É mundial. Contato com pessoas dos Estados Unidos. Exato. O nome é Brasil Conexão Europa, mas a gente já tem contatos nos Estados Unidos. Então, o online é que permite isso a gente. A gente tem projetos, é claro, né, de trazer a revista impressa, só projetos, não vão me cobrar, eu tô falando que é projeto, hein? De trazer uma edição especial de aniversário e tal, aí trazer ela impressa com as principais personalidades da revista do ano. Temos alguns projetos, claro que todo mundo quer ter um ali para chamar de meu, mostrar, filhinho, né? Filhinho. É quase como um álbum de fotos e tal. É legal, claro que é legal, mas não é realmente viável financeiramente. E pelo que a gente oferece dentro da revista, em comparação a muitas outras, né? Mesmo a outras revistas online, em termos de custo-benefício, aquilo que a gente oferece para os nossos clientes e aquilo que eles vão estar investindo, né? Tem um valor bem mais acessível. Então, dentro da revista, a gente está falando muito da revista, mas a revista é um dos produtos da empresa ELB, tá? Que é a Elinha Brand Network. E a revista é só um dos produtos. E a gente tem a plataforma de network, a gente tem grandes redes para estar divulgando os nossos patrocinados, os nossos apoiadores, os nossos membros, os nossos parceiros. Nós somos um clube de network, nós fazemos reuniões de network online para que as pessoas possam falar do seu produto, do seu material, do seu serviço, da sua pessoa física no mundo inteiro. Nós temos a plataforma, as redes sociais, que a gente faz lives constante. Você tem um evento e precisa que o mundo saiba desse evento e a gente vai estar lá divulgando, né, continuamente aquele evento para vocês. Existem várias coisas que a gente pode oferecer, por isso que a gente tem esse trabalho personalizado de conversar com a pessoa, saber quem você é e o que a gente pode fazer por você, traçar juntos uma meta, uns planos direitinho para que a sua marca, seu produto, seu serviço seja bem visto na Europa inteira, que está já no mundo. No mundo, exatamente. Eu participei da última reunião, do último encontro de network. Do Apple. Exatamente, porque o que me deixou mais alegre foi ver essa troca, porque na apresentação, outra pessoa que precisava do serviço do colega já começou a trocar contato. E eu falo que foi literalmente um network bem produtivo. De qualidade. De qualidade. Sim, sem muito mimimi, é quase o tal do curto e grosso. Você se apresenta, você diz quem é, e o mundo ali, quem está conectado, está te ouvindo. E tem sempre alguém precisando de você, principalmente para quem está no digital, né? Tem muita gente que já tem muito trabalho digital. Essas reuniões de network são muito lucrativas e conectam muita gente. O que realmente eu fiquei assim, não encantada, mas quando teve assim, já tinha um empreendedor que falou assim, eu tenho uma empresa de biquínis,
lembra de maiô de banho em Portugal. E aí uma pessoa assim, eu tenho uns biquínis aqui, eu posso te enviar, lembra? Na reunião. Sim. Mas foi assim, quer dizer, um que está em Portugal, o outro estava no outro país, falou assim, mas eu posso lhe enviar. Sim. Então, são essas coisas que realmente dão frutos e frutos que vão ser aproveitados, né? Vão ser aproveitados. Essa forma de network que a gente tem no grupo do WhatsApp e tudo mais, as pessoas podem estar postando seus eventos, seus produtos, certo. As pessoas compartilham, as pessoas curtem. Então, realmente é uma plataforma que um apoia o outro, sabe? E é muito proveitoso. E fora isso, nós também temos o catálogo literário, porque viemos desse mundo de dificuldades de achar meios para os nossos livros, né? Então, assim, fora que já nas nossas vidas pessoais temos muito em comum, inclusive a minha história de obesidade não contei aqui, porque é um tema para um próximo livro que eu estou escrevendo, por isso que a Línia falou, a gente não tem só o network aqui em comum, mas temos muitos detalhes da nossa vida particular também. Mas a gente, uma dessas uniões nossa é o catálogo literário. A gente traz essa porta para quem está lançando o seu livro, para quem quer lançar, como é que faz, qual é o caminho. Nada melhor que pessoas que já passaram por essas dificuldades, que já fizemos isso. Nós temos mentorias para ajudar essa pessoa a todos os caminhos dela virar uma autora independente. Nós somos autoras independentes. Temos o nosso livro na Amazon, nós sabemos como imprimir os nossos próprios livros, nós sabemos como traduzir os nossos próprios livros, nós sabemos como lançar, nós somos plataformas de lançamento. Então, nós temos tudo que a pessoa realmente precisa para ter finalmente o livro chamar de seu, né? E tem gente que só tem esse propósito de escrever, que é o seu livro chamar de seu, sim, tem, mas senão a gente mostra os caminhos para ela alcançar o mundo da literatura. E um desses meios é o nosso catálogo literário, na qual a pessoa divulga, é divulgado também na revista, mas aí o nome da literatura, meios da pessoa adquirir o livro, e com isso muitos brasileiros principalmente interessados nesse portal que a gente abriu da literatura, porque tem muita gente lá querendo divulgar o seu trabalho aqui na Europa. E falar isso, trazendo isso. Para a semana eu vou estar na Itália para fazer um festival literário, justamente. Eu vou fazer a abertura na Itália. Olha só. Vamos fazer a abertura, as minhas férias. Então, será um projeto mais entre literatura e vinho, porque eu vou estar na região das vinícolas. Mas o festival ele vai durar todo o mês de novembro. Verdade que nós estamos com a agenda apertada, não estamos assim. Mas qual é o objetivo? No Salão do Livro teve muitos brasileiros que estavam em várias partes do Brasil, ou no Brasil e da Europa, que quiseram participar, mas em relação a custos, em relação em tudo, viagem, presença e tudo. E tem a oportunidade de fazer online, justamente vou falar do digital. Sim. Então, esse workshop que nós vamos fazer, vários workshops no mês de novembro, que é esse festival literário, é para falarmos da autopublicação, justamente é o que nós somos, né, autores independentes, e falarmos também de nossa experiência, quer dizer, vão ter workshop não só com o Igor e a Lene, como outros escritores, para falar de nossa experiência. Vai ter workshop também com o Ricardo Almeida, já vou falando aqui, do Clube de Autores, então ele vai estar presente, que é a autopublicação. E para dar justamente a oportunidade a quem quer lançar seu livro, a quem quer traduzir o seu livro, está no Brasil, quer traduzir em francês, em italiano, talvez em alemão, e quem está aqui, né, quem está aqui querendo se tornar autor, que não consegue ainda, porque como eu, que fui no Salão do Livro, que tive quase 6 mil francos, por 6 mil francos para você tentar fazer o seu livro, nós vamos mostrar um outro caminho. Claro que não desmerecendo, eu acho que o trabalho literário que ela falou 6 mil, talvez seja isso mesmo, porque realmente é muito trabalho. Mas nós partimos do princípio que as pessoas podem aprender a fazer
e fazer uma boa parte. Mas vocês dão essa consultoria também para quem quer lançar seu livro, por exemplo? Tem pessoas que têm histórias lindíssimas e às vezes elas não conseguem transmitir aquilo para o papel. E vocês dão essa consultoria ou vocês fazem todo esse processo também de escrita do livro daquela pessoa, só Então, partindo do ponto que ela conta a sua história? Então, são duas coisas. A Sara Messias, como eu falei dessa menina no começo, antes dela ser escritora, ela é escritora, autora, e ela tem uma empresa que chama Letters Company. Então, a empresa dela, né, é realmente dessa mentoria, de poder ajudar o escritor a se tornar independente. Então, a Sara, ela tem toda essa parte que pode ajudar a esse escritor, de pegar o escritor e dizer assim, eu tenho a minha história como a Aline, né, que foi o que aconteceu com você, eu tenho a minha história, só que eu não vou pegar como editora, ela não pega como editora, ela vai ajudar, ela vai fazer justamente a mentoria, que ele consiga a chegar justo ao processo da gente poder publicar o livro. Isso aí é uma forma, isso é a Sara Messias. Outro por exemplo, tem pessoas que querem só contar uma história, querem fazer parte de coletâneas. Quer dizer, vamos lançar agora nesse mês, uma antologia, e que se as pessoas quiserem participar, né, como a Aline participou, então a gente reúne várias pessoas que querem se tornar escritores, que tem uma história para contar. Ela não tem assim, eu não quero fazer um livro, eu tenho a minha história para contar. Então aí nós vamos fazer justamente as coletâneas. Seria aquele formato de eu vou contar, fazer uma resenha da minha vida em 2 páginas, seria mais ou menos exatamente. isso. Então nós temos que vai ser lançado agora no festival, nós temos o tema, e o Salão do Livro de Genebra, aí que vai vir, nós já temos que vamos lançar uma antologia sobre justamente a imigração. Você quer contar a sua história? Quer dizer, você tem uma história para contar, talvez 2, 4, 6 páginas. Então, você pode escolher só contar, de fazer participar dessa coletânea com vários escritores, ou então, se você quer realmente só contar a sua história como a Aline fez, né, como eu fiz, então, a Sara Messias, na empresa dela, né, ela tem essa mentoria e ela vai ajudar. Então, nós estamos realmente trabalhando. Juntamos eu, a Aline e a Sara Messias, cada uma da sua competência. Sim. E juntas realmente E estamos juntas cada vez mais estamos, né? forte. O que falta é projeto. A Aline acabou de falar aqui de alguns projetos que estamos falando em primeira mão aqui para o MBcast, né, do projeto literário, né, que é esse festival que a gente está lançando. Nem temos a divulgação dele ainda, então em primeira mão aqui para o MBcast, aqui para o público seu, próxima semana vamos começar a se preparar, já ficam de olho lá nos nossos stories, a gente vai estar começando a falar sobre o lançamento literário, essa divulgação, que a gente vai abrir essas portas para que as pessoas estejam. É como o que a gente já faz com o network, que a pessoa apresenta seu trabalho, produto, serviço. Esse é exclusivamente para os escritores. Isso, poder apresentar a sua obra, dizer quem é a obra, qual é a obra, onde que adquire, e trocar essa experiência. E ouvir de quem já fez, né? Também para a pessoa que ainda não tem um livro e quer ter um livro, participar e ouvir as experiências de quem já fez, de quem já chegou lá. Fazer um atalho, né, Pedro? Porque é como o jejum, né? Então, não adianta ir pelos assim, a gente tem que aprender com os erros dos outros. Então, alguém errou para poder a gente chegar. Exatamente. Se eu soubesse, né? Se eu soubesse de muitas coisas que eu coloquei aqui nesse livro, o processo poderia ter sido mais fácil e menos doloroso. Se eu soubesse justamente como lançar o meu livro, sem precisar, sem precisar ser pega de refém por uma editora, então se a gente pode transmitir isso a outra pessoa que já tem um atalho, né? Ela vai muito mais rápido. Eu costumo dizer que comprar um livro é mais barato do que passar na própria pele. Com certeza. Meninas, que bate-papo muito atrativo e muito, vamos dizer,
engrandecedor, porque além da gente conhecer a história de vocês mais a fundo, a gente conhecer um pouco mais também do projeto em comum que vocês têm, e isso pra gente é muito importante também, porque vocês falaram da revista, falaram do projeto literário. Eu falo que dessa parte do projeto literário, eu falo que todo mundo é autor da sua própria vida, só que às vezes a gente não sabe escrever Isso. a nossa história, Sim, né? sim. Colocar no papel, vamos dizer, acho que é o mais propriamente dito. A gente tem um plano de uma mentoria que se chama Essa História Merece um Livro, por que não? Eu acredito que todos têm uma história que deve ser contada. Acredito que uma história superada pode salvar vidas. E a história que você viveu sozinho e guardou para você, tudo bem, você superou, lindo, serviu para você. Mas por que não fazer com isso, compartilhar com isso, né, essa troca, essa experiência e ajudar uma próxima pessoa? Então, o meu propósito no ramo dos livros é exclusivamente isso. Mostrar, porque a gente aqui é um podcast, a gente até já falou bastante, mas como temos história de superação, de imigração, de tantas coisas. Não é vasto. A gente chegou aqui há tantos anos, o que tinha lá quando a gente chegou e tudo? A gente tem tanta coisa, e se você realmente pensar e pontuar, você pode... Eu gosto nas palestras de falar muito para os imigrantes novatos, porque eu fiz muitos erros lá. Os 10 primeiros anos que eu não fui aprender a língua e não fui me integrar, por exemplo, me custaram muito mais caro mais tarde para repor e tudo isso. Sim. Então, é disso que eu estou falando. Você compra um livro, você acabou de chegar na Europa, compra um livro de uma pessoa que está há 20 anos, está te contando, ei, não faz isso aqui, não é mais barato. Sem dúvida que é mais barato. E também, Cleide, só para concluir, me perguntaram essa semana, a minha colega de trabalho, né? Sim. Eu também, gente, eu sou assistente social de crianças. Então, eu trabalho na escola em Genebra, com as crianças de 4 a 12 anos. E ela chegou para mim e falou assim, o que você sente de ser escritora? Por que você lançou esse livro? Aí eu falei assim para ela, olha, assim, você ganha o quê com esse livro? Eu falei assim, ó, a primeira coisa é reconhecimento, é pessoal, né? Assim, dizer assim, realização pessoal. Realização pessoal. Ela disse, porque eu queria entender. Eu disse, pois olha, dinheiro, gente, até então, eu ainda não escrevi o best-seller. Também eu não divulguei. Eu ainda, desculpa, eu ainda não ganhei, assim, sinceramente, eu não divulgo muito o meu livro. Por quê? É um assunto polêmico, é jejum. E quando eu emagreci, que eu botei na internet, eu fui assim, tive muitas pessoas acima de mim, como é que eu faço? Me ajude. Então, hoje, eu não tenho tempo agora e não estou preparada. Eu estou me preparando para fazer o lançamento do meu livro nele. Mas, assim, o que aconteceu foi que eu fui na farmácia, passei na farmácia no sábado, e aí eu tô lá atendendo, e lá na Suíça a gente tem a conta, né, o nome e tudo. E aí a atendente falou, você, como é o seu nome de família? O Brandt. Sim, e o sobrenome, o nome, né, Línia. Ok, Línia Brandt, tá. Aí quando eu saí, teve uma pessoa que falou assim, Línia Brandt? Eu olhei para a pessoa e falei assim, sim. Ai, eu li seu livro. Mas, gente, sabe assim, a emoção que eu senti de uma pessoa que eu não conheço, e ela falou assim, eu li seu livro. Então foi realmente assim, eu falei ao meu marido, foi a realização, né, que eu tive, porque no salão as pessoas vieram para comprar meu livro. Quando eu falo do meu livro, as pessoas sabem que eu sou, mas só de ouvir o meu nome, eu estava de costa, né, ela ouviu o meu nome e falou, olha, eu li o seu livro. Então foi uma realização muito pessoal, e eu acho que para as pessoas, né, que querem, que já têm histórias na gaveta, que querem realmente ir nesse aspecto de realização pessoal, é válido. Eu acho que é capaz de deixar um legado, né? De alguma Pois maneira, sim, um legado, você está eternizado. Afinal de contas, as academias de letras, inclusive eu faço parte da Academia de Letras de Artes Salares, que é Luso Suíça, né? E é exatamente isso, o que eles dizem é que você vira você fica eternizada, né?
quando você tem um livro seu, você vai passar, mas seu livro fica, a história fica. E numa feira de livros como essa, vieram pessoas de vários países e adquiriram o livro e levaram para os seus lares, para os seus países. É incrível você ter o seu nome levado a outros lugares. Eu queria contar, antes de eu contar a minha história, eu queria dizer o nome do livro da Linha, A Arte de Viver Bem, Praticando o Jejum como Estilo de Vida. Eu a amo de verdade, amo sua história, amo sua... Não, e gente, olha aqui, realmente... Olha o antes e depois. Deixa eu mostrar aqui. É o antes e o depois, e dá pra ver que a linha permanece nesse depois, viu? Ela não voltou pro antes não, gente. Obrigada. Eu sei que eu peguei um pouquinho. E você sabe É rigorosa aquela mesma. você sabe que eu passei um bom tempo, quando eu olho, eu fico com medo. Antes eu ficava com medo mesmo, olhando assim, gente do céu, eu tenho medo de voltar. Sim. E uma parte do livro foi graças à minha irmã, que quando eu olhava, eu falava mal dela. E minha irmã falou assim pra mim, aqui no livro, né, quem leu, eu fiz depois no final, é um processo, né, foram quase 3 anos escrevendo, e no final minha irmã me disse assim, você tem que ser agradecida a ela, porque foi graças à linha, né, essa que eu falava, ai que gorda, que horrível, eu me sentia horrível, eu me sentia, sabe, e quando eu olhava, eu ficava com medo, depois que eu comecei a fazer, né, a capa e tudo, e eu ficava com medo, eu tinha medo de realmente dizer assim, gente, eu tenho medo de voltar e de viver presa. Não é a gordura, não é questão de presa no que eu vivia, nas doenças que eu vivia. Todo esse processo de autoestima, sabe? Eu tinha medo. Foi até que minha irmã disse, você tem que agradecer a ela, justamente, porque foi ela, né, a linha, né, disso que venceu. Hoje eu só tenho que agradecer a força que ela teve, porque eu me considero outra pessoa, como a Aline falou, a minha nova versão. Sim. E ainda bem que eu mantenho a minha nova versão. Isso eu ia falar, ela mantém a melhor versão dela. E hoje de manhã, inclusive, pela primeira vez na minha vida, eu fiz jejum, tá? Mas eu fiz jejum porque com quem você está andando. Ai, mesmo. Hoje, pela primeira vez na vida, eu fiz jejum, porque eu não tomei o café da manhã. Eu sou uma viciada em café da manhã. Eu acordo, eu só funciono depois do meu primeiro café, uma fatia de pão. E eu estava com linha e o café passou, nós fomos comer um linha. Porque não era prioridade. Minha prioridade não é o café da manhã. E não morri, sabe? O estômago não ficou tipo, nossa, vou morrer se não comer. Me mande a E ainda ouvindo aqui, é uma frase que ela me disse hoje, que acho que vai ficar pro resto da minha vida. Ela falou, ela dominou a criança mimada que tinha dentro do estômago dela. E eu falei, uau, é isso, a fome, o roncar do estômago, por questões de costume, né? Porque também estamos habituados a rituais. Da mesma maneira que eu fui lá curar coisas que eu estava habituada a repetir, porque eu aprendi a fazer daquele jeito, uma das coisas é a alimentação. A mudança principal, eu acho que da linha, foi que ela parou de comer para encher o estômago, ela passou a se alimentar. É diferente. E aí, quando o estômago dela ronca, que ela me ensinou isso, ela falou, não, primeira vez que você é uma criança pirracenta, ou se realmente eu estou precisando me alimentar. Porque a gente falou assim, tá vendo, eu tô com fome, minha barriga está roncando. Eu falei assim a ela, tá roncando sua barriga? Eu disse assim, sabe aquelas crianças no supermercado que quando vê uma coisa, eu quero. Eu disse, você já disse a essa criança que, né, que não é hora, porque ela, na verdade ela quer. Então, porque assim, é um hormônio, né? Eu não vou explicar aqui. Então, a fome é um hormônio quando ela chega, e às vezes, porque como é o hábito de comer tal hora, então ela está lhe dizendo, olha, é hora. Então eu falei, olha, eu disciplinei a criança que vivia em mim. Essa criança que quer o tempo todo comer, essa criança que quer. Então você tem que disciplinar. Não é porque ela está roncando que eu tenho que dar comida para ela. Aí a Aline, aí eu falei assim, então, ainda perguntei, quer ir tomar café? Ela, não, eu vou ficar aqui. Eu disse, então tá bom. Não fez falta. Porque eu tinha, então, um outro mindset. Tinha acabado de receber essa pílula mágica que ela falou. E a gente se entreteu com outras coisas, falando e tudo mais. Fomos comer almoço quase 2 horas.
Não tomei café da manhã pela primeira E não vez. caiu Nunca fiz dura. jejum na vida. E não caiu dura. Não caiu dura, não passei mal, não tive dor de cabeça, porque ainda tinha aquela crença limitante de que se eu não tomar um café eu vou ficar com dor de cabeça. Sim, exatamente. Não fiquei com dor de cabeça. Então tem sido super rica essas experiências, a gente troca muito juntas. Mas isso é importante mesmo. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Nossa né? entrevista era para 30 minutos, gente. Acho que tá uma hora. Quando ela falou 30 minutos, eu pensei, quanto Três ela mulheres conta. falando 30 minutos, até parece, é só a introdução. Nós só temos a agradecer de ter recebido por você aqui hoje, pela Cláudia Sena, pela Márcia, que tudo veio de você, né, da Cleide. Conexão. Dessa conexão, estamos muito felizes e vamos voltar. Vamos voltar, a gente adorou. E Vamos sejam voltar. muito bem-vindas quando retornar a Bélgica, Vamos para sim. conhecer mais pontos turísticos também, fazer Com mais prazer. uma vez também um network. Com E nós certeza. estamos aqui para estar auxiliando vocês. Gente, a Ana Cleide é uma querida, tá? Eu acho que vocês deviam Próximo sentar encontro aqui. em Genebra também, Ah, né? é? Sim, Próximo você encontro em vem, Genebra. vem fazer network com a gente, mas MBcast, eu fui procurar como MB Podcast, não acha. Mundo Brasil tá? Cast. Mundo Brasil Cast. Exatamente. Vem sentar aqui e contar a sua história, porque a história que você conta, essa sim vale a pena, porque você ajuda as pessoas com ela. Obrigada, Cleide. Nós que agradecemos, gente. Muitíssimo obrigada.